Final Fantasy é um jogo eletrônico de RPG criado por Hironobu Sakaguchi, desenvolvido e publicado pela Square Enix no Japão pela primeira vez em 1987. É o primeiro título da série Final Fantasy, lançado originalmente para o Nintendo Entertainment System, o NES ou Nintendinho, como é muito conhecido aqui no Brasil. Final Fantasy foi refeito para vários outros consoles e é frequentemente juntado com sua sequência em Final Fantasy II em coleções. A história segue 4 jovens chamados de Guerreiro da Luz, cada um carregando uma das 4 orbes elementais de seu mundo que foram esquecidas por 4 demônios. Eles partem junto para derrotar as forças do mal, restaurar a luz das orbes e salvar o seu mundo. A Square estava enfrentando uma falência e acreditava que Final Fantasy seria o seu último jogo. Entretanto, o título foi um enorme sucesso comercial e recebeu críticas positivas e gerou inúmeras sequências e obras em outras mídias que formaram a franquia Final Fantasy. O jogo originalmente é atualmente considerado um dos RPGs mais influentes e bem-sucedidos do Nintendinho, tendo um grande papel em popularizar o gênero. Os elogios da crítica se concentraram em seus gráficos, enquanto as críticas foram para o tempo que se passava andando pelo mundo procurando batalhas randômicas a fim de aumentar pontos de experiência dos personagens. Há 4 modos básicos de jogabilidade: mapa do mundo, mapa da cidade e calabouço, tela de combate e menu principal. No mapa do mundo, o jogador desloca o personagem de um local para o outro, primariamente a pé, mas pode arrumar um navio, uma canoa e um dirigível. Excluindo chefes, em calabouços e no mapa, andando a pé, se encontram aleatoriamente monstros que podem ser combatidos ou fugir deles. Para ver o mundo, os jogadores andavam por um mapa externo de 3 continentes, andando para explorar uma dungeon, castelo, caverna ou desencanar em pousadas e comprar em lojas. Sua expedição pelo mundo ficava mais fácil assim que seu grupo tivesse o controle do barco, canoa e finalmente da aeronave. Esta lhe dava acesso total ao mapa sem encontros aleatórios, desde que houvesse terrenos adequados para pousá-la. Já o barco e a canoa eram abertos a ataques surpresas. Os Guerreiros da Luz. O jogador no início do jogo deve escolher uma classe de personagem entre 6 e um nome para os 4 personagens que ele vai usar. Eles serão os Guerreiros da Luz, os heróis do jogo. O jogo contava a história dos 4 Guerreiros da Luz, portadores dos artefatos de cada um dos elementos que eram heróis destinados a salvar o mundo da crescente destruição. Apesar dos cristais se tornarem o tema central dos primeiros Final Fantasies, esta história envolvia o resgate de 4 orbes. O único cristal mencionado na versão em inglês era o olho que a bruxa Motoya havia perdido. O enredo levava os 4 Guerreiros da Luz a confrontar os 4 demônios, responsáveis por encobrirem o mundo em trevas. Estes eram Lich, na Caverna da Terra, Marith, no vulcão, Gujo, o Kraken, no Templo da Água, e Tiamat, no alto da torre do castelo flutuante. Mas derrotar estes inimigos apenas revelava uma ameaça maior. Eles coletivamente criaram o demônio Caos, que possui o corpo de Garland, o primeiro chefe do jogo, que é enviado para o passado depois de sua equipe voltar no tempo para enfrentá-lo. Você fica sabendo que foi Caos que matou os 4 demônios para o futuro, criando um cataclismo e confuso paradoxo. Quando Caos é derrotado, o mundo se endireita e os heróis voltam à Terra. O desenvolvimento do jogo. Em 1987, a Square, em uma pequena empresa de jogos japoneses, passava por problemas financeiros. O investimento da Square foram perdidos após séries de jogos fracassados, como Dead Trip, Cruise Chaser, Blaze, Alpha King Knight e o jogo de tiro em plataforma Aliens. Mais ainda, com recursos para uma última tentativa, o diretor de planejamento e desenvolvimento da Square, Hironobu Sakaguchi, recebeu a missão de criar um jogo que salvasse o incerto futuro da Square na indústria. Quando perguntado sobre que tipo de jogo ele gostaria de fazer, ele respondeu, abre aspas,
Eu não acho que seria capaz de fazer um bom jogo de ação. Acho que sou melhor em contar histórias. Fecha aspas. Inspirando-se em outros jogos eletrônicos de RPG de sucesso na época como Dragon Quest, Legend of Zelda e Ultima, Sakaguchi criou o jogo com um imenso terreno a ser explorado e uma grande história a ser contada. Convencido que esse jogo no Famicom seria sua última chance, sua última carta, ele ironicamente deu o nome de Final Fantasy, ou Fantasia Final. Lançado para o Famicom em 18 de dezembro de 1987, 2 dias antes do jogo Phantasy Star da Sega, Final Fantasy teve a direção do próprio Sakaguchi, o desenhista do mangá Yoshitaka Amano, que fez o design dos personagens, e um reconhecido compositor de música para jogos, Nobuo Uematsu, cuidou da trilha musical. Final Fantasy teve um repertório musical vasto para um jogo de sua época, com quase 20 faixas diferentes tocando no decorrer do jogo. Algumas reapareceram nas sequências como música de tela de título, a fantasia da vitória no fim de cada batalha, e o tema de abertura quase se tornou como um hino na franquia. O primeiro jogo da série se tornou-se um dos RPGs mais populares dos anos 80 e um dos títulos mais famosos do Famicom e do Nintendinho. Famicom no Japão e Nintendinho aqui no Brasil, muita gente chamava ele de Nintendinho. Eu particularmente chamo de Nintendinho. A versão do Nintendinho vendeu 400 mil cópias e com todos os remakes chegou a bater aí a marca de 1,99 milhões de cópias mundialmente. Também foi incluso em lista de melhores jogos feitos por eleitores da Famitsu. O jogo realmente foi um marco na sua história e ele foi quem inspirou muitos outros jogos. Apesar de ter sido inspirado por alguns jogos, Final Fantasy também inspirou muitos outros jogos que vieram depois dele. E hoje é uma franquia de RPG, na minha opinião, mais bem consolidada no mercado de games. Conheça o VGDB, Videogame Database, um museu virtual dos videogames, totalmente em português, com informações sobre todos os consoles e seus jogos. Visite o site no www.vgdb.com.br.